Nas últimas aulas, nós estudamos os conectores discursivos e os gêneros textuais resumo e resenha. Em todas essas aulas, eu comentei sobre a importância do texto ser coeso, ou seja, ter as frases bem amarradas para fazer sentido. Então, hoje, dando continuidade ao assunto, nós vamos ver os tipos de coesão textual. A coesão referencial é a coesão entre as expressões, as palavras. É a coesão do que está no texto. Esses termos podem se referir a um outro que vem antes deles, e aí vamos ter a coesão anafórica, ou a um termo que aparece depois, sendo uma coesão catafórica. Por exemplo, os alunos foram visitar o museu. Eles foram acompanhados pelos professores. Aqui nós temos o pronome eles, se referindo a alunos. Então, é uma coesão referencial anafórica. Agora, será que daria para a gente pensar o contrário? Na ver com alunos se referindo a eles? Vamos ver aqui. No primeiro período, os alunos foram visitar o museu já estavam com sentido completo. Toda a informação que você precisa sobre os alunos já foi exposta. Mas se você fosse ver isoladamente o segundo período, eles foram acompanhados pelos professores, fica faltando informação. Você vai ficar se perguntando, eles quem? Então, não dá para a gente pensar na ordem inversa. Aqui, a coesão que está acontecendo é em relação do pronome eles para a expressão os alunos. Vamos ver outros exemplos. Eduardo comprou 2 laranjas, apenas a segunda estava doce. A coesão pode ser de um numeral com substantivo. Então, aqui a gente tem segunda se referindo às 2 laranjas. Maria ganhou a loteria. A mulher estava feliz da vida. Aqui a gente tem a mulher se referindo a Maria. Depois, e todos vieram à praia, na espera. E ali ficaram, até que o mar trouxe a coisa. A gente tem o advérbio de lugar ali, se referindo à praia. O fogo acabou com tudo. A casa estava destruída. A casa não sobrara nada. A coesão aqui acontece entre os elementos que se repetem, a casa e da casa. A criança caiu e chorou. Também o menino não ficava quieto. Criança e menino aqui estão funcionando como sinônimos para se referirem à mesma pessoa. O cantor Sting tem lutado pela preservação da Amazônia. O ex-líder da banda Police chegou ontem ao Brasil. O vocalista chegou com Cacique e Raoni. Aqui a gente tem o cantor, o ex-líder, o vocalista, diferentes substantivos, né, se referindo à mesma pessoa. Narizinho subiu na jabuticabeira. As árvores estavam cheias de frutos. Jabuticabeira é um tipo de árvore e quando ele usa o nome, né, da espécie da árvore, está sendo mais específico. E o quanto ele usa as árvores é para ser mais geral, mais abrangente. Mas as árvores está se referindo a árvores de jabuticabeiras. O aquecimento global piorou nos últimos anos. Esse processo tem levado à morte centenas de espécies importantes ao equilíbrio ecológico. Aqui, a gente tem a expressão esse processo se referindo ao processo do aquecimento global. Para o jantar, havia sopa. Os meninos comeram 2 pratos. Talvez vocês até lembrem disso como figura de linguagem. A figura de linguagem pode ser usada para correção, né? Porque aqui quando a gente fala de prato, a gente não está falando, as crianças não comeram os pratos em que a sopa estava, né? Elas comeram a sopa que estavam em 2 pratos diferentes, vocês entendem, né? Então,
Pratos aqui está para substituir e não precisar repetir sopa. Então, se refere à palavra sopa, a informação do período anterior. O diretor foi o primeiro a checar a sala, abriu as janelas e começou a arrumar tudo. Os verbos no segundo período se referem à ação praticada por uma pessoa, né? No caso, pelo diretor. Então, para manter a coesão, se omitiu o termo diretor, para não ficar repetitivo, mas a gente sabe que o segundo período se refere a ações feitas pelo sujeito do primeiro, né, pelo diretor, por causa dos verbos. O material de vocês fala sobre correção referencial por elipse e por reiteração. Mas existem outras 10 formas de correção referencial, divididas em gramatical e lexical. Então, para não dificultar demais, a gente vai se concentrar só no termo correção referencial. Porque no vestibular, eles não vão pedir para você o tipo. Você só vai precisar identificar como você está a correção, o que pode ser feito pela semântica. Agora, a correção sequencial é a que cria nos textos condições para a progressão, ou seja, ela aponta a passagem de tempo. Assim, a evolução da narrativa acontece por meio de marcadores verbais e conectivos. Aqui também há vários tipos de correção sequencial, mas eu quero que vocês apenas se concentrem em perceber que há uma sequência de informações. Por exemplo, aqui na música Primeiros Erros, eu até marquei só o trecho que interessa, que é mas só chove, 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 chove. Aqui a informação é reiterada pela repetição do verbo chove. Outros exemplos. Seria, porventura, o homem mais justo do que Deus? Seria, porventura, o homem mais puro do que seu Criador? Aqui, apesar de ter a repetição, ela é usada por estilo, para dar ênfase ao que é dito, já que justo e puro são meio que adjetivos que remetem a coisas boas. O sinal estava vermelho, isto é, o trem não podia passar. Aqui nós temos uma explicação, uma justificativa da informação que é reiterada, mas ainda é uma sequência de ações. Primeiro o sinal ficou vermelho, depois, por causa disso, o trem não pôde passar. Primeiro vi a moto, depois o ônibus. Aqui a gente tem uma sequência de ações, né? De primeiro ver uma coisa e depois ver outra. Os capítulos anteriores tratam de eletrostática. Agora, falaremos da eletrodinâmica. Aqui é a mesma ideia, uma sequência de ideias, né? Primeiro um capítulo que trata de uma coisa, e depois um capítulo que trata de outra. Saí de casa para comprar maçã, mas a maçã não estava boa, então trouxe banana. Juntei a banana com mamão e fiz vitamina. Aqui a gente tem uma progressão linear, né? Uma ação acontece para só então outra acontecer. Elas são ações dependentes, né? Os papéis saíram voando de seus braços. O vendaval já trazia as primeiras gotas de chuva. As informações aqui estão relacionadas e a gente percebe isso por elas mesmas, porque não há nenhum elemento de ligação entre elas. Pela questão do papéis saírem voando e ter um vendaval que trazia chuva, a gente percebe que são coisas ligadas, né? Faremos a viagem, embora o dólar tenha subido. Já aqui, ao contrário do anterior, nós temos o termo embora como um conectivo entre as informações. No próximo vídeo, eu vou corrigir os exercícios sobre o assunto com vocês.